Convidamos agora Álvaro Malaguti, que é gerente de relacionamento com as comunidades de cultura, artes e humanidades na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Ele vai fazer a sua conferência com o tema Cinemas e os desafios da expansão do Parque Exibidor Brasileiro. Podem as universidades dar alguma contribuição? Vamos saber agora. Por favor, Álvaro Malaguti. Bem-vindo, meu amigo. À vontade. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, agradecer à Prefeitura de Lauro de Freitas pela promoção desse evento. Acho que a gente está precisando de mais espaços para se encontrar, conversar sobre o futuro, entender o passado. Então, é muito bom poder estar aqui com vocês nesse encontro promovido pela Prefeitura em parceria com a Universidade Federal da Bahia, com o Instituto Federal. É muito rico a gente poder ver essa articulação das instituições, da gestão pública e da educação trabalhando na Bahia. Bom, como foi apresentado, eu trabalho na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Afinal, o que é isso? Acho importante apresentar rapidamente. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa opera a infraestrutura de rede das universidades e dos institutos federais de educação. Então, nós estamos falando de uma infraestrutura de alta capacidade e de alto desempenho para esse universo de universidades e institutos federais. Vocês imaginem quão seria inviável se cada universidade federal ou cada instituto federal, como este aqui onde nós estamos, tivesse que resolver a sua conexão à rede mundial de computadores da mesma forma como nós fazemos em casa, por meio de um contrato com um provedor privado. Isso seria algo muito oneroso e não atenderia às necessidades dessa comunidade que tem demandas específicas. Então, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa é uma organização social que opera e mantém essa infraestrutura de rede para as universidades e institutos federais de educação e outras instituições de ensino, cultura, educação e pesquisa. O que tem a ver a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa com cinema, como proposto na conversa aqui hoje? Quando eu recebi o convite, eu fui provocado a apresentar o que a gente iria conversar. Na RNP, a gente vem desenvolvendo diversas iniciativas para poder botar essa infraestrutura de rede, de tecnologias da informação e comunicação a serviço de usos das comunidades de cultura, de artes, de humanidades. E um dos campos de trabalho que a gente vem atuando nos últimos anos é no campo do audiovisual e, mais especificamente, do cinema. A gente vem trabalhando na constituição de um circuito exibidor entre as universidades e institutos federais. Então, me ocorreu, quando eu recebi a mensagem dizendo que eu tinha que informar um título para essa nossa conversa aqui hoje, eu acabei, depois é que eu me dei conta, que eu propus quase um título de uma tese, né? E aí eu acho necessário a gente refletir aqui um pouco sobre ele. Cinemas e os desafios da expansão do Parque Exibidor Brasileiro. Podem as universidades e institutos dar alguma contribuição? Bom, acho que a primeira pergunta para a gente se fazer é se, de fato, há um desafio. Que desafio é esse? De que natureza? É consenso entre nós que o audiovisual, e mais especificamente o cinema, é uma linguagem fundamental para a gente apreender o mundo e suas múltiplas dimensões e relações? Há um consenso entre nós sobre isso? Se há um consenso de que o cinema é uma linguagem fundamental, importante para a formação, né, humana, então a gente precisa expandir o acesso a esta linguagem, a essa experiência estética chamada cinema. Mas expandir por quê? Do que se trata quando a gente fala expandir o parque exibidor? Vamos pegar os números que a gente tem no Brasil hoje, em termos de distribuição desse equipamento específico chamado cinema. A gente está acostumado a ver um dado nessas conversas sobre o parque exibidor brasileiro, né, o número de salas distribuídas no Brasil, que dá a seguinte informação: menos de 10% dos municípios brasileiros têm salas de cinema. Ou seja, nós estamos falando
que, dos 5.565 municípios brasileiros, nem 550 têm salas de cinema. 5.565 municípios, nem 500 têm sala de cinema. Mais especificamente, nós estamos dizendo que temos hoje no Brasil, entre salas comerciais, algo em torno de 3.200 salas distribuídas entre apenas 400 municípios brasileiros, no universo de 5.565 municípios. Mas a gente pode trazer esses dados para a Bahia e para Salvador, para ver do que se trata essa realidade mais regionalmente e localmente. Bom, a Bahia tem 28 cinemas, e esses cinemas são complexos, né, multissalas, dando um total de 101 salas de exibição no Estado. Esses números são números de outubro de 2017. Tá? Então, Bahia, 28 cinemas, compondo um total de 101 salas, porque tem aquele cinema que a gente vai lá no shopping, que é o multiplex, né? Tem 3, 4 salas ali no mesmo cinema. Bom, quando a gente pega Salvador, nós estamos falando de 13 cinemas e 66 salas. Né? Então, se a gente diminui da Bahia o número de Salvador, fora de Salvador a gente tem 15 cinemas e 35 salas. Isso num estado que tem mais de 400 municípios. Nós estamos falando de 417 municípios no estado de Salvador. Eu acho que esses números são suficientes para apontar a quantidade de pessoas, de cidadãos e cidadãs que não têm acesso a essa experiência pura e simplesmente pela inexistência desse equipamento, desse espaço chamado cinema. A gente não precisa ir muito longe. Nós, hoje aqui, estamos em Lauro de Freitas, um município com quase 200 mil habitantes, ou seja, nós estamos falando de uma cidade de porte médio, né, dentro de uma região metropolitana conurbada, né. A divisa entre Lauro de Freitas e Salvador ela já é praticamente inexistente, né, foi conurbada, e, num contexto como esse, de quase 200 mil almas, este é um município onde não tem uma sala de exibição. Então, acho importante a gente trazer esses números para a nossa conversa, até porque eu acho que eles balizam aí a nossa reflexão. Bom, esses números eles são conhecidos pelos gestores de políticas públicas há muitos anos. Várias iniciativas já foram feitas, ou pelo menos algumas, de tentar expandir esse parque exibidor brasileiro. Essa expansão ela ocorreu seguindo um pouco o processo de crescimento dos shopping centers nas cidades de porte médio. Mas, nos últimos anos, esse processo de expansão dos shopping centers, que os cinemas seguiam, os cinemas comerciais, houve um arrefecimento dele, né? Uma economia com uma certa crise, crescimento estagnado. Então, aquela fronteira de expansão que era os cinemas vão aonde tiver shopping center, na cidade de porte médio, a gente está vendo já que está chegando a um certo limite. Junto com esse limite de crescimento, quando a gente olha o preço médio do ingresso nessas salas comerciais, nós estamos falando de um preço médio que vai do mais alto, que é o do Distrito Federal, de um ingresso que custa R$ 17,00. O ingresso, a média mais baixa é Mato Grosso, com R$ 10,70 o ingresso. Aqui, na Bahia, o preço médio de um ingresso é R$ 14,70. É um preço de um almoço, né? Isso, para muita gente, faz diferença. Né? Não é algo banal. Né? A gente tem que ter sempre isso como referência. O preço médio, além dessa enorme concentração do equipamento, ou seja, o cinema não está em qualquer lugar ali disponível, o preço médio do ingresso ele é um preço que ele acaba fazendo uma seleção de quem pode pagar, né, para poder ter esse acesso. Ao longo do projeto que a gente vem implementando com as universidades e os institutos federais, ao longo dos últimos 5 anos, a gente vem percebendo, e é isso que eu queria trazer hoje aqui para essa conversa com vocês, a gente vem percebendo que a gente tem diversos elementos postos na realidade, e eu vou apresentá-los aqui,
que nos permite visualizar a constituição de um circuito exibidor de salas de caráter popular, ingressos mais baratos, né? Em parceria com as universidades e institutos federais. Que elementos da realidade são esses que nos permitem ter esta percepção? Bom, todas essas universidades e institutos federais estão conectados à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que opera essa infraestrutura de rede. Distribuir conteúdo para esse território nacional, para essas instituições que estão aí dispersas no território nacional, não é um problema logicamente, né? O que antigamente era um problema, quando o cinema era analógico, um longa-metragem tinha de 6 a 8 latas de filme, cada uma pesando 20 quilos. Imagina o trabalho logístico de você levar um filme. Hoje em dia, o digital ele potencializa a distribuição via rede. Essa rede de universidades e institutos federais, ela está presente hoje, nós, com elas, né, em mais de 1.400 localidades do território nacional. Estamos falando de pontos, né? Mais de 1.400 pontos do território nacional, de campos, de universidades e institutos conectados a uma infraestrutura de alta capacidade de desempenho operada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Isso foi possível graças a esse esforço que a gente vivenciou ao longo dos últimos anos no Brasil, de expansão da oferta do ensino superior e técnico profissionalizante, o que também criou uma série de possibilidades. Nós estamos aqui hoje num auditório muito bem equipado, boa poltrona, bom isolamento acústico, boa iluminação, que é praticamente uma sala de exibição, né? Para fazer isso aqui virar um cinema não é um esforço muito grande, né? Então, além de uma grande distribuição pelo território nacional dessas universidades e institutos que estão conectados via RNP, muitos dos reitores e dirigentes dessas instituições querem cumprir esse papel para a comunidade de ensino, a comunidade acadêmica, mas para a comunidade externa. Não é o que nós estamos experimentando aqui hoje no Univerão? Um instituto de portas abertas, tentando dialogar não só com a sua comunidade de estudantes e professores, mas com a comunidade externa, que está aqui do outro lado da rua. Então, o que a gente está experimentando aqui, hoje, com a Univerão, está acontecendo em diversas outras localidades do território nacional, que são institutos federais de educação, são universidades que estão desejosas, ciosas de aprofundar essa relação com a sua comunidade do entorno, oferecendo serviços, experiências que não estão disponíveis na realidade local, previamente. Esses elementos estão postos. Se a gente trabalhar mais ele, a gente consegue fazer algo que é um circuito que ele vai ser maior até do que alguns circuitos privados. Qual é a polêmica? Qual é a pergunta que eu trago hoje para a gente conversar aqui? Se esses elementos da realidade que eu apontei aqui estão postos de verdade, né, se a gente já tem várias coisas que, se a gente juntar as peças, a gente consegue fazer um circuito de caráter popular nas universidades, nos institutos federais, o que está faltando? Qual é a dificuldade para que a gente possa avançar nessa direção e alcançar, então, um circuito alternativo de exibição com esse caráter mais popular? Quais são os empecilhos ou os limites que estão postos para que a gente possa avançar? Bom, eu vou trazer apenas um, ou pelo menos apenas dois, para a gente poder, então, começar essa conversa. De um lado, os exibidores, quem tem interesse de abrir o espaço, precisa entender mais a especificidade desses espaços de educação, né, e de ensino. Ou seja, como é que a gente pode operar considerando elementos dessa realidade muito específica de um equipamento de educação. Ao mesmo tempo, os exibidores que estão nas instituições de ensino e educação e
querem participar de uma iniciativa como essa, eles precisam estar mais abertos a uma dinâmica de exibição, de programação, de seleção de conteúdo que dialogue com quem está fora da universidade, que é manter a sala quente para um público externo, porque só assim que a gente faz formação de público. Se o rapaz que mora no bairro aqui do lado, ele vem hoje, tem exibição, mas ele volta amanhã, não tem, aí ele volta no outro dia, tem, mas volta no outro dia, não tem, isso não ajuda a criar público. O processo de formação de público, ele exige uma constância, uma regularidade, a sala quente, operando, sempre chamando, sempre com atividade. Como fazer isso? Considerando a dinâmica interna desta instituição de educação. Queria que você falasse um pouco, para além do cinema, que outras, montado esse circuito, que outro tipo de atividade poderia também se beneficiar desse sistema de rede? Obrigado pela pergunta, Paula. E, aliás, é uma pergunta muito importante, porque a gente fala cinema, mas se a gente for parar para pensar, o que a gente vai dispor de fato na mão é mais do que cinema, são auditórios conectados, o que permite múltiplos usos. Quantas universidades ou quantos institutos trazem pessoas importantes para aula magna, conferência, como hoje aqui, com Kabengele. Isso poderia estar sendo transmitido, como está sendo feito, para diversas outras salas. Diversas outras salas poderiam estar participando conosco aqui hoje, a gente está exibindo em outros cinemas o que está acontecendo aqui e recebendo as perguntas em rede. Então, nós estamos falando de cinema, mas nós estamos falando fundamentalmente de auditórios conectados, onde a gente pode fazer testes de audiência de filme, podemos fazer transmissões de conferências e aulas magnas e palestras, para não ficar isolado lá naquela universidade ou naquele instituto de origem. Ou seja, nós podemos explorar isso até a última fronteira como um novo sistema de comunicação, para o qual não há nenhuma regulação que nos impeça de testar suas possibilidades e seu alcance. Ontem, com o professor José Jorge de Carvalho, nós falávamos da descolonização do conhecimento nas universidades. Acho que é um tema muito relacionado com a questão que trazes em relação à abertura desses espaços de ensino superior, para dialogar, fazer esse diálogo com a comunidade, com a população, de uma forma geral. Os desafios que a gente tem nas nossas universidades, nos nossos institutos superiores, para trabalhar de uma forma diferente com essa questão, com essa relação com a comunidade. A minha questão para ti é como o cinema pode ajudar num processo desse? Como o cinema pode ajudar, a partir das instituições, dessas instituições de ensino superior, a trabalhar com essa dimensão da descolonização do conhecimento, abrindo-se, inclusive, para a comunidade, abrindo-se para a sociedade de uma forma geral. Obrigada. Obrigado, professora. A gente, esse ano que passou, de 2017, eu volta e meia tenho feito referência a isso, porque, para mim, eu acho, não é só simbolicamente, mas materialmente muito importante, e eu acho que o episódio responde um pouco à questão. Nesse ano que passou, nesse ano de 2017, o Festival de Cinema de Brasília, que é um dos festivais mais importantes dos circuitos de festivais do Brasil, nesse festival, nessa edição de 2017, o filme que ganhou 3 prêmios, o filme ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri, melhor atriz, e, se eu não me engano, o roteiro também. Ele é um filme que ele foi feito por jovens realizadores, em sua grande maioria, juntando ali toda a equipe de produção, jovens realizadores e realizadoras negros e negras, da Universidade Federal do Recôncavo, na UFRB. Alunos que são egressos ou estão em fase de conclusão, que foi o filme Café com Canela. Capa do caderno 2 do Jornal da Tarde de hoje, segundo Tati. Então, perceba, foi um filme que, nos debates, inclusive sobre identidade, racismo, foi um filme que polemizou
gerou bastante polêmica, né? E um filme que foi feito com um orçamento nem de longe se aproxima dos enormes orçamentos das grandes produções, ainda que nacionais. Então, eu acho que uma situação como essa ilustra o que estava, e eu acredito que ainda está, em curso de mudança no país. Quando a gente tem um dos maiores festivais de cinema do país, em que a presença, e é uma presença com produção, com narrativas, com qualidade, ela vem de jovens que estão vindos, que são frutos desse processo de expansão da oferta do ensino superior, da interiorização desses equipamentos culturais. Eu acho que situações como esta apontam o potencial de descolonização que o audiovisual e a sua potência, né, de linguagem tem para a educação, para a cultura e para uma autocompreensão, né, nossa, né, enquanto sociedade. Né, porque é isso, a gente precisa se constituir ainda enquanto povo, sociedade. A gente está num país em que o Estado ele existiu antes de tudo, né? Antes da ideia de comunidade, povo, sociedade, existiu um Estado, existiu uma administração. Então, a gente tem esse desafio. Né? Estamos lidando agora com um momento com muitas polêmicas envolvendo a identidade, né? Identidade de gênero, a questão racial, que é positivo porque isso vai decantar uma alta compreensão do que nós somos enquanto formação, de onde que a gente pode ir. E o audiovisual ele pode ajudar nisso de uma forma assim, porque eu acredito, e eu acho que a gente concordou aqui hoje, que esta é uma linguagem muito potente e fundamental para o processo de formação. Então, é isso. Acho que o que a gente viu no ano de 2017, no Festival de Brasília, aponta o que a gente tem de possibilidades pela frente se a gente explorar o que já foi posto de recurso ao longo da caminhada que a gente fez até aqui. Agradecer a sua participação aqui, tá? As suas considerações. Bom, eu que, mais uma vez, agradeço à Prefeitura de Lauro de Freitas, ao Grupo de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, ao Instituto Federal também aqui, a abertura. Fico muito feliz e com um espírito animado e alimentado de poder estar aqui com vocês, porque isso mostra que a gente está fazendo tem um sentido, né? A pior coisa é se a gente tivesse a sensação de que a gente está ali, né, vendendo uma ideia que não tem aderência à realidade, e estar aqui hoje com vocês, pelo menos para mim, me parece um indicador de que a gente está fazendo algo que tem uma aderência com a realidade. O trabalho que a gente vem desenvolvendo em cultura, artes e humanidades na RNP não é exclusivo com o audiovisual, estamos trabalhando em outras frentes, né, relacionadas a acervos, patrimônio digital e as tecnologias da memória, que também tem uma interseção, porque, à medida em que esses patrimônios, né, estão preservados, digitalizados, bem descritos, isso facilita a produção cultural, facilita a pesquisa. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo no âmbito da cultura na RNP, eu ainda vou permanecer aqui o dia de hoje, e também depois eu vou disponibilizar as apresentações aí do projeto Cinemas em Rede, e estamos aí para conversar. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo e pela atenção de vocês. Maravilha. Nós ouvimos Álvaro Malaguti, que é gerente de relacionamento com as comunidades de cultura, artes e humanidades na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, e com certeza as universidades podem sim dar muitas contribuições para a expansão do parque exibidor brasileiro, cinema e tudo mais de bom que a gente possa mostrar.